Olá, meus queridos seguidores do Projeto Regenerar Espiritual. Eu sou Emanuela Barros, diretora encarnada desse projeto. E nós temos o mentor Luiz Afonso, que é o diretor desencarnado desse projeto. Como ele me promoveu a diretora, eu falei, então tá bom, eu agora vou me sentir diretora, porque a gente tá direcionando esse projeto para você. E nosso assunto de hoje é a continuação do vídeo anterior, que era sobre curando as mágoas profundas. E o vídeo de hoje é curando mágoas, traumas doloridos de outras vidas. Se você estava aí ansioso, ansiosa por esse vídeo, seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente. Então, como nós vamos curar? Curar é um nome assim tão mágico, né? Quando você fala assim, Manu, como que você se curou da síndrome do pânico de 2013? É uma palavra muito forte. Cura, né? Então, às vezes, nós precisamos, na verdade, de um processo curativo. Um processo curativo, é igual um processo educativo, é igual um processo de desenvolvimento humano. A gente começou lá dos macaquinhos e fomos até o Homo erectus, que foi quando nós estávamos mais próximos da nossa realidade humanoide. Então, você curar traumas doloridos de vidas passadas é um processo de uma encarnação inteira. É um processo muito mais profundo do que as mágoas. Por quê? Porque os traumas, eles muitas vezes estão virando bolas de neves emocionais e muito complexas de mais de uma encarnação. Então, pare e pensa. Se você é um espírito eterno e está com 15.000 anos encarnando. Vamos botar assim esse valor mais próximo da nossa realidade. Claro que a gente pode ter muito mais anos do que a gente imagina, né? A gente pode ter milhões de anos, mas vamos dizer de consciência humanoide, nós temos aí 15.000 anos. Nesses 15.000 anos, durante 3.000 anos, suas primeiras encarnações, você cometeu alguns erros, acertos, mas nada que te feriu muito profundamente. Quando chegou no 4.000 anos, você já tinha uma certa consciência, começou a se sentir magoado, afetado por algumas circunstâncias impulsivas dos outros e você começou a ser mais reativo. Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente, matou, morreu, né? E aí você foi ficando naquele ciclo, matou, morreu, olho pro olho, dente por dente, né? E foi. Aí você começou a conhecer a lei de amor, de caridade, de perdão. Foi se sentindo cada vez mais infeliz, porque é o que acontece, né? Essa coisa de reatividade, né? De agrediu, é agredido, bateu, levou e foi e tal. Você não se torna feliz. O seu espírito anseia por paz. E as culpas vão ficando cada vez mais profundas e mais densas, porque o seu espírito é velho. E você teve muitas experiências que você nem lembra, mas a emoção tá lá dentro. A emoção tá fixa, tá necrosada lá dentro. Já virou aquela bola preta dentro da sua alma. Até que um belo dia você perdoa. A pessoa bate. Você tem pensamentos de revolta.
E você, em vez de bater de volta, você só xinga e grita com a pessoa. E vai embora. Mas aí você começa a ser condenado. Porque você já é um espírito mais velho. Você começa a ser condenado como se você tivesse batido de volta. Aí você para e pensa, opa, eu só xinguei, eu só gritei. É a lei do karma. Você estava com tanta culpa que quando você evoluiu, você teve que pagar as prestações anteriores. É igual você ganhar um aumento e o banco diz, ah, você agora pode pagar aqueles empréstimos, né? Vou descontar. E aí você se sente injustiçado, injustiçada. E até pensa assim, poxa, então eu deveria ter batido, né? Porque já que eu ia ter que pagar por isso, já que eu fui multado, deveria ter feito. Mas aí você recebe mais doses de amor. Você começa a entender mais, ter mais conhecimentos sobre perdão. Quando alguém te bater com força, dê a outra face, mas não reaja. Aí você fica pensando, pô, mas não reagir? Já tô traumatizada, não aguento mais apanhar. Ô planetinha dos infernos. Todo mundo bate, todo mundo briga, todo mundo é hipócrita. Você começa a ter raiva da vida. E algumas pessoas até pensam em desistir da própria vida por causa disso. Mas não é o caso. Porque você está evoluindo. Se você está se incomodando, é porque você está evoluindo. Ah, mas Manu, eu tô me incomodando, eu tô evoluindo, mas eu ainda não consigo dar outra face sem ter vontade de dar lá uns tapas nas pessoas que me provocam constantemente. Porque a porta do bem é muito estreita, tem hora que é difícil na prática. Você abrir o Evangelho, abrir a Bíblia e dizer, amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. É muito lindo. Mas quando o seu filho pega o seu cartão de crédito e gasta todo o limite sem você poder pagar, você sente ódio. Você sente ingratidão. Você sente vontade de matar ele, de bater, de gritar, de dar uns tabefes. Aí você pensa, eu vou envelhecer, eu vou precisar desse filho. Oh, meu Deus, não posso me livrar dele. Onde foi que eu errei? Então vamos nos colocar no lugar de Deus. Quando você tem muitos filhos, como Deus tem, você pune os mais velhos para servir de exemplo para os mais novos. A família não é assim? O filho mais velho tem que dar o exemplo? Para Deus também. E essa é a parte que mais nos dói. Os filhos mais velhos, eles têm mais responsabilidades durante a sua encarnação. Ah, mano, mas eu vejo muita gente aí com autoridade, com responsabilidade, que não é punido, que não acontece nada com elas. São pessoas horríveis. Nossa, aquele meu chefe autoritário, aquela minha chefe hipócrita, esposa de pastor, que falou um monte de coisa, que não sei o quê. Se não tá sendo punida é porque não é tão evoluído assim. À medida que você evolui, você responde. É porque não chegou a hora.
pessoa se acha melhor que você, mas se não tá pagando é porque não tem como pagar. Você compra um carro de R$ 1.000.000 para sair na rua, com um IPVA de 200 mil, igual aconteceu em São Paulo? As Lamborghinis de última geração e as Ferraris de última geração estão pagando o preço de um apartamento aqui em Brasília, uma kitnet aqui em Brasília só de IPVA no ano. Por que você não paga? Porque você não tem. Deus não dá o frio acima do nosso cobertor. Se você tem cobertor para aguentar menos 3 graus, ele vai te dar menos 3 graus de frio. Se você tem um cobertor para aguentar menos 10 graus, aqueles cobertores, né? Aquecedores fortes, ele vai te dar esse nível de frio. Você vai poder ver a neve. Você quer ver a beleza da neve, tudo em branco? Você quer ir para o Canadá? Né? Lembra na época que tinha aquela propaganda, né? Luísa foi para o Canadá. Que virou meme, todo mundo falava, Luísa foi para o Canadá. Você quer ir enfrentar o frio da Europa, mas você não tem cobertor? Alguém vai para a Europa sem dinheiro? Só se for traficada, né? Desculpa dizer aí. Então, nós temos que parar para pensar sobre esses traumas doloridos de outras vidas, porque os gatilhos mentais estão nessa encarnação. Ah, Manu, eu tive síndrome do pânico, mas não aconteceu nada grave nessa encarnação. Eu tive só uma mãe neurótica, tive alguns chefes neuróticos, ansiosos, entrei na onda deles e adoeci. Pois é, querida. Pois é, meu querido. Você trouxe esse trauma lá de trás, às vezes de períodos de escravidão. Você não curou na sua vida anterior porque você não tinha nem plano de saúde para curar. Nem para começar o tratamento. Você era escrava, era escravo. Você estava lá carregando carvão, cortando cana. Você desencarnou com saúde. Agora, nessa encarnação, às vezes os seus familiares são aqueles que te escravizaram e eles vão ter que cuidar de você. Já parou para pensar nisso? Que você está adoecida com aquele marido que foi o que fazia você de concubina. Lá nas Arábias, lá no deserto, lindo, maravilhoso, ele só usufruiu. Aí nessa encarnação ele vai ter que cuidar de você. Ficou a continha para a próxima. A gente faz, mas quando a gente amadurece, vem a conta. Vem a conta. Então, esse adoecimento, pelo trauma dolorido de vidas passadas, ele só se cura num processo. Às vezes, medicamentoso, porque o pobre do nosso corpo físico, ele tá suportando toda a carga energética, mental, emocional, nervosa, neuromuscular, que você trouxe de anos de escravidão, que você trouxe de anos de exploração, que você trouxe de encarnações e encarnações de libertinagem. Ele está suportando a sua energia espiritual, então ele adoece. Eu vi um caso de uma moça muito nova que já estava com cirrose hepática e ela disse que nunca bebeu na internet. Eu falei, nunca bebeu nessa encarnação, né, querida? Nas outras você já trouxe toda aquela carga
que você teve uso abusivo do álcool e o seu corpo só filtrou para te ajudar a não continuar no erro, a não continuar errando por esse caminho. Se você desde o início dessa encarnação não bebeu tanto assim, ótimo. Não fumou tanto assim, mas tem nenéns que já nascem com problema cardíaco, insuficiência renal, problemas pulmonares, asma. Aquele espírito já está ferido. Aquele espírito, ele já trouxe uma carga de várias encarnações de tristeza. Então o pulmão dele não consegue respirar. E às vezes foi aquela família que trouxe toda a tristeza para ele. Então é aquela família que vai ter que cuidar dele agora. E aquela mãezinha inocente, aquele paizinho amável, tão novinhos, oh meu Deus, papai e mamãe, 20 e pouquinhos anos, estão com aquele bebezinho dormindo no hospital. É Deus dizendo, ama agora. Enquanto essa alma é bebê e você nem lembra quem ele é. Mas foi vocês que infernizaram a tristeza dele. Tiraram tudo que ele tinha. Não cuidaram do papai e da mamãe quando lá na encarnação anterior. Aí aquela alma morreu de tristeza, de ingratidão, com ódio dentro do coraçãozinho, se sentindo mal. Aquela mágoa se tornou um trauma não tratado, não pagaram psicólogo para ele na encarnação passada, aí ele teve que agora ir para UTI. Já nasceu na UTI, já ficou lá um mês na UTI. Então nós não somos santos. Nós brigamos, nós aprontamos, nós surrupiamos, nós provocamos, aí nessa encarnação vem a conta e a gente não quer pagar, porque dói. Dói. Mas um dia, como diz o Chico Xavier, você tem que devolver. E engraçado que eu vi esse vídeo do Chico Xavier falando da devolução bem na época que eu fui assaltada e levaram meu carro de 37 mil reais, né? Então eu sei pra vocês, sei com vocês o quanto dói devolver. E aí eu fiquei pensando, poxa, dei 9 mil reais no carro de entrada, cheguei de viagem, todos os presentes do meu filho estavam dentro do carro. Usei meu dinheiro de férias, início de carreira. Comprei a melhor cadeirinha que meu bolso podia pagar. Não era a cadeirinha mais top do mercado, mas era uma cadeirinha muito boa, que ia dar até os 2, 3 aninhos dele, com tranquilidade. E ele já estava com 2 aninhos. Ele ia poder usar aquela cadeirinha até os 7, porque eu lembro que desmontava a parte de cima só para ficar aquela partezinha de baixo que a criança de 7 anos senta. E quando me levaram, eram 2 adolescentes de 18 anos, eu fiquei em estado de choque. E aí depois, quando eu fui trabalhar com adolescentes, eu tive que curar essa mágoa. E ensinar a eles o valor do trabalho, fazer oficinas de currículo, falar sobre valores humanos, sobre cidadania. Graças a Deus, nenhum dos meus oficineiros virou assaltante. E fico muito feliz que eu fui prejudicada por 2, mas eu auxiliei mais de 60. E aí eu parei para pensar, devolvi. Não sei quem eram aqueles 2. Mas aí a espiritualidade disse, Manu, lá na sua vida anterior,
mais de 4.000 anos atrás, sabe? Você era um militar muito poderoso e você chegou na casa deles e levou os cavalos deles. Eles chegaram a gritar de felicidade quando eles viram tanto de coisa boa que tinha dentro do meu carro. Inclusive compras na padaria que eu tinha acabado de fazer. Eu fiquei sem pão para comer naquele dia. Estado de choque. Abri minha geladeira, a única coisa que eu tinha na mão era a chave de casa, porque pelo menos a chave de casa eles deixaram. Aí eu pensei, é o que tem pra hoje. Então, não é fácil você curar traumas. E não é fácil você fazer apometria e olhar para suas vidas passadas e se questionar o que eu fiz para merecer isso. Só que às vezes não foi só você, criatura, que fez. Foi a sua família toda. Foram todos os seus colegas de trabalho que fizeram. Vocês estavam todos juntos naquele bacanal da Grécia Antiga. Aí vocês estão resgatando a mesma coisa. E você só vai ter essa informação quando a espiritualidade quiser, porque não adianta você pagar hipnoterapeuta. A gente até tem aqui no projeto. Se o seu anjo da guarda não disser assim, tá pronto, fulano de tal tá pronto, pode lembrar. Não, fulano de tal não tá pronto. Se lembrar, tá aqui o contrato da espiritualidade. Se lembrar, vai ter um surto psicótico e não vai aguentar. Então, não vai ter dinheiro para pagar a hipnoterapeuta agora. Bloqueia, não tá pronto ainda. Porque dói lembrar o que nós fizemos nas vidas anteriores. Mas, como eu falei no vídeo anterior, Deus dá o frio conforme o cobertor. Se você tem condições de lembrar, você vai lembrar dormindo. Você vai ter uma regressão espontânea e você vai acordar com aquela sensação de tá tudo bem. Eu aceito, eu agradeço. Pago os 37 mil do meu carro. Eu paguei uma parte com dinheiro de pesquisa justamente na área de tráfico de drogas. Prevenção. Por que será, né? Fiquei pensando, por que será? Eu devia ter sido realmente um doce. Uma pessoa assim muito cheia de candura. Porque eu paguei na justiça o carro. Porque eu não consegui reativar o seguro do meu carro. Perdi o carro todo mesmo. Foi bem no período, né? Dei aquele azar de não conseguir o carro de volta. E vários resgates espirituais que aconteceram na minha vida foi por causa de muitas coisas que eu fiz dos 4.000 anos passados pra cá. Porque dos 4.000 anos pra lá eu já tinha resgatado, né? Ainda bem. Não teria nem saúde aqui pra estar falando com vocês. E aí eu parei pra pensar, não, então foi isso. Foi isso, olha só. Drogas, crime, violência, roubo, assalto. A humanidade quase não teve isso, né? Nos últimos 4.000 anos foi todo mundo tão abençoado. Todo mundo recebeu Moisés e disse, decálogo, não matarás, amém. Não roubarás, amém. Não cobiçarás, amém. Todo mundo respeitou o decálogo dos últimos 4.000 anos pra cá e todo mundo foi bom. Só a Manu que foi o cão do deserto. Então, a gente tem que parar pra pensar. Existem traumas e existem processos curativos que se seguirão até o momento que você tiver consciência plena deles. Então, nessa encarnação, você está dentro desse processo. Não se revolte.
Tente entender. Jesus disse: eu vou embora, mas eu deixarei um outro consolador para vocês. Há 2025 anos ele falou isso. Então agora está na hora da gente entender sobre o reencarnacionismo e ter maturidade para pagar as contas. São os boletos da vida espiritual. Tá bom, queridos? Então, até o próximo vídeo. E compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal se você está pronto para se aprofundar mais.